Opa, e olá, meus caros, tudo bem? Eu sou o professor João Trindade, de Direito Constitucional, e eu tô aqui para a gente comentar a temática de competências federativas, a repartição de competências, a repartição de tarefas dentro da Federação Brasileira. É um assunto que eu sei que muita gente tem dificuldade, tá? Mas é um assunto que está ali no top 3 dos temas mais cobrados quando se recortam os concursos da área de controle, tá bom? Então fique atento, fique atenta. Essa é a temática que a gente não pode se dar ao luxo de não saber bem. É garantia de que a gente vai acertar todas as questões? Infelizmente não, porque às vezes tem um julgadozinho específico que ele resolveu cobrar e aquele julgado você não conhecia. Sempre tem um risco de a gente, mesmo sabendo bem essa matéria, não acertar a questão. Mas a gente tem que cercar as possibilidades aqui, tá bom? Vamos começar falando aqui dentro dessa temática de competências federativas. Vamos entender os critérios para a distribuição das competências entre os vários entes federativos. Então, os critérios para a distribuição de competências federativas, ou seja, os critérios, quais foram os critérios que foram utilizados pelo Constituinte originário, pelo Constituinte de 88, na hora de distribuir as tarefas, na hora de distribuir essas competências. Bom, a gente teve basicamente, segundo a doutrina especializada, a gente teve dois critérios aqui. Um primeiro critério é o chamado critério do interesse predominante ou da predominância do interesse. De acordo com esse critério do interesse predominante, foi atribuída uma competência pelo Constituinte originário, pelo Constituinte de 88, ao ente federativo cujo interesse fica mais presente, cujo interesse prepondera, cujo interesse se faz mais relevante. Então, o Constituinte originário, ele meio que fez um mapeamento dos interesses. E ele foi distribuindo as competências de acordo com o nível da federação, federal, estadual, municipal, que tinha maior afinidade, que tinha maior pertinência. Então, por exemplo, quando o Constituinte originário entendeu que o interesse era predominantemente federal ou nacional, um interesse predominantemente do nível federal ou da nação toda, quer dizer, um interesse predominantemente nacional, naturalmente a competência aqui foi dada para o nível da União, para o nível federal. E aqui a gente tem diversos exemplos, aqui a gente tem diversas situações, diversas exemplificações disso daqui, tá? A gente pode citar aqui, vou trazer aqui como exemplo, o artigo 21, inciso 1, inciso 4, inciso 10, 11 e 12. São todos aqui exemplos que podem ser utilizados de aplicação dessa temática do interesse predominante, casos em que o Constituinte originário entendeu que o interesse era preponderantemente, predominantemente nacional ou federal. Por exemplo, o 21, inciso 1, fala da competência para manter relações com estados estrangeiros. Quer dizer, se alguém tem que manter relações com um país estrangeiro, é natural que esse alguém seja a União. Quer dizer, quando se trata de representar toda a Federação Brasileira, é natural que o ente escolhido para representar a República Federativa do Brasil seja a União. A mesma coisa, tudo que tem a ver com soberania nacional,
foi deixado na mão da União. É o exemplo também que a gente tem do artigo 21, inciso 4, que diz que cabe à União autorizar tropas estrangeiras a transitarem temporariamente pelo território nacional. Ora, isso é uma questão de soberania nacional. É natural que, se tem alguém que precisa ficar responsável por isso, que esse alguém seja a União. A mesma coisa também com o inciso 10. O inciso 10 diz que compete à União, tudo do artigo 21, tá, que eu estou citando aqui. O inciso 10 diz que compete à União manter o serviço postal, ou seja, de entrega de cartas, e o correio aéreo nacional, ou seja, o correio aéreo entre todos os pontos do território nacional são de responsabilidade da União essas tarefas. Da mesma lógica, ou sob a mesma lógica, o artigo 21, inciso 11, que fala dos serviços de telecomunicações. Telecomunicações são um serviço que precisa ser nacionalmente unificado. Já imaginou se cada estado da federação tivesse um padrão diferente de telefonia? Então, nesse caso, esses serviços públicos que têm que ser nacionalmente unificados, eles ficam sob a responsabilidade da União também. E aí é um serviço que a União pode prestar diretamente por uma empresa estatal sua ou pode conceder a uma empresa privada. Mas a titularidade, a responsabilidade jurídica, o poder concedente vai ser sempre a União. E é, finalmente, o exemplo também das tarefas dos serviços públicos do inciso 12. O inciso 12 tem várias alíneas, vai da linha A, acho que até a linha F, que vai falar, por exemplo, de rádio e TV, responsabilidade da União, os serviços de energia elétrica, seja geração, transmissão ou distribuição, tudo responsabilidade da União. Os serviços também de ferrovias interestaduais, responsabilidade da União. Os serviços de portos e aeroportos, todos esses são serviços deixados sob a responsabilidade da União, justamente porque tem um interesse predominantemente nacional ou federal. Por outro lado, também, a gente vai ter matérias que têm um interesse aqui predominantemente, preponderantemente, um interesse local. E aí, quando se mapeou que o interesse era predominantemente local, aí a gente vai ter a competência deixada para o nível dos municípios. Então, quando o Constituinte entendeu que era uma matéria de interesse predominantemente local, a competência municipal se impôs. E aqui o grande exemplo que a gente vai encontrar é o artigo 30, incisos 1 e 5. O artigo 30 todo, mas principalmente os incisos 1 e 5, vão trazer matérias em que o interesse é considerado predominantemente local. Por exemplo, o artigo 30, inciso 1, vai dizer que compete aos municípios legislar sobre as matérias de interesse local, coisa que a gente vai ver que, segundo a jurisprudência do STF, abrange, por exemplo, legislar sobre tempo máximo de espera em fila, horário de funcionamento do comércio. Então, essas questões da realidade de cada local são matéria de responsabilidade municipal. Cada um dos 5.570 municípios brasileiros pode fazer uma lei diferente sobre essa temática. A mesma lógica é a do inciso 5 do artigo 30, que diz que compete aos municípios explorar os serviços públicos de interesse local. E ele dá até um exemplo, inclusive o de transporte coletivo de passageiros, que tem caráter essencial. Aqui a gente tem um grupo de serviços públicos que são normalmente de responsabilidade municipal. Eu vou até colocar aqui, alguns exemplos de serviços públicos de responsabilidade municipal. É o caso de iluminação pública,
Não é a distribuição de energia elétrica, entregar a energia elétrica para o consumidor final. É a iluminação pública, o poste, a lâmpada do poste. Então, iluminação pública, a questão relacionada também ao transporte coletivo urbano, o transporte via ônibus e metrô. Metrô é difícil ter um municipal por causa da capacidade de investimento, né? Mas o transporte coletivo urbano é responsabilidade municipal. Também a questão do saneamento básico. Saneamento básico é também questão de responsabilidade municipal, e saneamento abrange o fornecimento de água, a coleta de esgoto e também o recolhimento de resíduos, tá? O lixo. Isso daí é responsabilidade municipal. E além disso, a gente tem também os serviços funerários. Os serviços funerários, eles são prestados sob a autorização do município. São alguns exemplos de serviços de responsabilidade municipal. Então, aquilo que foi predominantemente federal ou nacional ficou com a União, aquilo que foi predominantemente local ficou com os municípios. Mas numa federação grande como a brasileira, a gente tem também algumas coisas que são de interesse predominante intermediário. Os serviços ou as matérias de interesse preponderantemente regional. E aí, naturalmente, a competência foi deixada para os estados membros da federação. Temos exemplo, professor? Claro que temos. Temos aqui alguns exemplos clássicos, que são os do artigo 25 e seus parágrafos 2º e 3º. O artigo 25, nos seus parágrafos 2º e 3º, trazem exemplos de matéria que nem é de interesse nacional do Brasil inteiro, para ficar com a mão da União, nem é também matéria de interesse puramente local, para ficar com o município. Então aqui a gente tem algumas matérias de interesse intermediário, de interesse que nem é nacional, nem é local. Aí a gente vai ter o interesse regional predominando, o caso dos estados. Exemplos clássicos: o serviço de gás natural, que está lá no parágrafo 2º, tá? O serviço de gás natural é também uma responsabilidade do Estado, e também o caso da criação de regiões metropolitanas. A criação de regiões metropolitanas é uma matéria que nem é mais da União, já foi da União, mas não é mais, e também é uma matéria que não é de cada município, até porque a região metropolitana, nós já estudamos isso, a região metropolitana ela é um agrupamento de municípios. Então, nem é criado por lei de cada município, nem é criado por lei nacional, é matéria de competência de cada estado da federação. Olha, o pessoal que está acompanhando aqui a aula ao vivo perguntou no chat sobre a energia elétrica ser federal. Por que não tem a CEMIG, a COPEL dos estados? Mas veja, essas são empresas estatais mantidas por cada estado, algumas até já foram privatizadas, mas que recebem uma concessão da União. Assim como tem a Neoenergia, que é uma empresa privada de distribuição de energia elétrica que opera por concessão da União. Mas a titularidade do serviço de energia elétrica é federal. Então, todas as geradoras de energia elétrica operam por concessão da União. Todas as empresas de transmissão de energia elétrica, os linhões, que levam a energia elétrica de onde ela é gerada, da hidrelétrica, por exemplo, para o mercado consumidor, operam por concessão da União, e todas as empresas de distribuição de energia elétrica, distribuição é o varejo, a entrega ao consumidor final,
todas essas empresas, ou estatais, estaduais ou empresas privadas, atuam por concessão da União. Então, a empresa prestadora na ponta pode ser estatal, estadual, municipal, federal ou até empresa privada. Mas a titularidade do serviço de energia elétrica é da União. Beleza? Maravilha, show de bola. Então a gente tem aqui a questão relacionada ao serviço público federal, regional ou local. E mais ainda, meus caros, numa federação enorme como a Federação Brasileira, a gente tem algumas matérias que são de interesse de todos os membros da federação. Existem algumas matérias que são de interesse de todos, que não dá para eu precisar quem é que tem o interesse predominante, entendeu? Então a gente vai ter a situação relacionada às competências comuns. Quando o interesse é de todos, a gente vai ter as competências comuns que estão listadas lá na Constituição no artigo 23. O artigo 23, ele traz as matérias que são de competência comum, que são de responsabilidade de todos os níveis federativos. São aqueles casos em que não dá para eu precisar de quem é o interesse predominante. Gente, de quem é o interesse predominante de defender a Constituição? É de todo mundo. De quem é o interesse predominante de defender o consumidor, o meio ambiente, as pessoas com deficiência, de prestar saúde e educação? Não dá para dizer, não, educação é só da União. Se o Estado quiser prestar educação, ele está proibido. Então essas matérias que seguem a lógica do interesse de todo mundo, de quanto mais gente fazendo, melhor, elas seguem a lógica das competências comuns. Foram casos em que o constituinte originário atribuiu essa responsabilidade, olha esse advérbio, solidariamente a todos os entes da federação. Então, toda vez que eu tenho essa lógica da competência comum, é porque eu estou diante da lógica do interesse igual de todos os entes federativos. Então, aqui, quando a gente fala, portanto, de competências comuns, a gente está falando de responsabilidade solidária de todos os níveis federativos, ou seja, todos os níveis da federação têm interesse naquele tema, têm interesse naquela matéria. Aliás, uma questão clássica em prova, que a gente tem que ter bastante cuidado, é exatamente a questão que pega uma competência comum e diz que ela é exclusiva da União. Compete exclusivamente à União cuidar da saúde. Não. Cuidar da saúde é responsabilidade da União também. É responsabilidade da União e dos estados e dos municípios e do Distrito Federal. Beleza? Então, essas matérias que seguem a lógica de que quanto mais gente atuando, melhor, aí a gente vai ter a responsabilidade comum de todos os entes federativos. Agora, além do critério do interesse predominante, o constituinte originário também usou um outro critério, que é o chamado critério da subsidiariedade. Também se usou o critério aqui da subsidiariedade. O critério da subsidiariedade é uma lógica muito, vamos dizer assim, tradicional na Federação Brasileira, que é a questão relacionada à prioridade de quem está mais próximo. A prioridade do ente mais próximo. Mais próximo de quem? Mais próximo do cidadão. Ou seja, eu devo, então, priorizar a atuação de quem está mais próximo do cidadão. Gente, quem é que está mais próximo do cidadão?
o prefeito e o vereador ou o presidente e o senador? Então, naturalmente, é muito mais fácil cobrar alguma coisa quando se trata do prefeito ou do vereador do que do governador, entende? Eu presto consultoria privada para alguns municípios do Brasil e tinha um prefeito que disse, cara, eu um dia estava indo para a missa, 6 horas da manhã, tô dando ré no meu carro, vem uma pessoa e bate no vidro. Eu disse, pronto, você é assaltado. Aí o que era? Ele, puf, puf, puf. Que horas que vai abrir a UPA, a unidade de pronto atendimento, de não sei aonde? Ele disse, meu amigo, calma, eu não tenho a menor ideia. Mas isso é o prefeito, entende? Esse tipo de cobrança dificilmente atinge o governador, atinge o presidente da república. O vereador, muitas vezes em cidade menor, vereador é aquele cara que está ali no churrasco no fim de semana, entende? E que você vai lá e fala, é diferente de um senador da república. Tirando quem mora aqui em Brasília. Quem mora em Brasília, o pessoal faz até meme, né? O pessoal acha que eu encontro o presidente da república todo dia, mas aqui às vezes é assim, entende? Eu tinha uma academia que eu frequentava que malhava na mesma academia minha uma ministra de Estado e um senador da república. Imagina o que é você estar lá, diz, e aí senador, bora revezar leg press aí? Então, assim, tirando Brasília, que aí concentra gente que vem eleita de todo lugar do Brasil para deliberar aqui, mas assim, no geral, o prefeito, o vereador estão muito mais perto. Então é por isso que o constituinte originário, sempre que ele pôde, ele atribuiu a competência ao município, a quem está mais perto. Aquilo que não dá para ser do município, aí você deixa para o Estado. E aquilo que não dá para ser nem do município nem do Estado, só então é que eu atribuo à União. Vamos trazer aqui alguns exemplos? Então vamos trazer aqui alguns exemplos de aplicação do critério aqui da subsidiariedade. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. O artigo 21, inciso 7. Por exemplo, a competência da União para emitir moeda. Então, a competência para emitir moeda é uma competência da União, porque não dá para ser nem municipal, nem estadual. Você já imaginou se cada município tivesse uma moeda própria? 5.570 moedas circulando no Brasil? O mesmo estado. Imagina aí, você saía do Rio para São Paulo e ia ter que passar numa casa de câmbio para trocar o dólar paulistano pelo, sei lá qual seria a moeda do Rio de Janeiro. Então, nesses casos aqui, a competência é da União porque não dá para ser nem do município nem do estado. Mas aquilo que dá para ser do município, eu deixo com o município. Exemplo aqui, olha só, vamos trazer aqui alguns exemplos relacionados a isso. Aqui a questão relacionada ao transporte coletivo. Então, vamos colocar aqui, ó. Artigo 30, inciso 5º, artigo 21, inciso 12, a linha E. A questão do transporte coletivo. Olha, eu acho esse exemplo aqui bem interessante. Eu gosto bastante, acho bem didático esse exemplo aqui do transporte coletivo. A competência para explorar o transporte coletivo. Olha que interessante. Se é o transporte coletivo urbano, dá para o município exercer? Dá. Então é competência municipal. Agora, o transporte coletivo intermunicipal. Entre municípios. Dá para ser uma competência de cada município? Não, não dá. Senão vai virar uma confusão louca, né? Se eu tiver a linha de ida é de um município, a linha de volta é de outro. Então, o transporte intermunicipal ficou como competência estadual. E o transporte interestadual ou internacional?
o transporte entre estados ou internacional, ou seja, de um país para outro. Aí, naturalmente, isso é competência da União. Gente, olha nos meus olhos e diz: isso é decoreba, não tem lógica alguma. Tá errado. Isso tem lógica, não tem? Tem mais lógica do que raciocínio lógico. Entendeu? Então, quer dizer, o transporte urbano dá para o município? Dá, então é com ele. O transporte entre municípios não dá para ser do município, então é do Estado. O transporte entre estados não dá para ser do Estado, fica com a União. Critério da subsidiariedade. E mais um exemplo que eu vou trazer aqui de aplicação desse critério da subsidiariedade é o artigo 22, inciso 1. O artigo 22, inciso 1, despenca em prova. O artigo 22, inciso 1, ele vai trazer aqueles ramos do direito que tem que ser de responsabilidade da União. Então, é a União que legisla sobre direito civil, sobre direito penal, sobre direito processual, sobre direito eleitoral, sobre direito empresarial e direito do trabalho. Todos esses ramos do direito são de responsabilidade da União. Por quê? Porque o constituinte originário entendeu que se deixasse para cada estado fazer seu código penal ou código civil, ia dar zebra, ia dar problema, entendeu? Então, nesse caso, a gente tem a aplicação do critério da subsidiariedade. Quer dizer, tudo que deu para deixar com o município, o constituinte deixou com o município. Tudo que não dava para o município, mas ele achava que dava para ser do Estado, ficou com o Estado. O que ele entendeu que não dava para ser nem municipal, nem estadual, só isso é que ficou na mão da União. Agora, claro, a gente tem aqui uma decisão política. Então, tem também algumas exceções. A gente tem aqui algumas exceções, algumas situações nas quais essa responsabilidade aqui deveria ser de algum ente federativo, mas por uma questão política não ficou. Então a gente tem aqui as exceções, tanto ao critério do interesse predominante, quanto ao critério da subsidiariedade, que é o quê? As polícias no Distrito Federal. Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Penal do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e também o Judiciário no Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ora, todas essas entidades distritais deveriam ser de responsabilidade do próprio Distrito Federal. Só que o Distrito Federal, ele só ganhou autonomia política em 88. O Distrito Federal só se tornou ente federativo pleno em 88. O constituinte originário ficou com receio, ficou com temor, ficou com, o nome técnico do sentimento é medinho, ficou com medinho de deixar esses serviços públicos básicos na mão do Distrito Federal e ele não dá conta. Então, por uma questão de decisão política e por uma questão de contexto histórico, manter as polícias no Distrito Federal, os bombeiros no Distrito Federal, o judiciário no Distrito Federal e o Ministério Público no Distrito Federal, isso daqui ficou sob a responsabilidade da
União. Isso daqui ficou sob a responsabilidade federal, ficou sob a responsabilidade da União, artigo 21, incisos 13 e 14. Mas aí é a exceção que confirma a regra. Então a gente vai ter aqui a aplicação dos critérios do interesse predominante e da subsidiariedade, ajudando a gente a entender os critérios constitucionais de distribuição de competências. Esse tipo de esquema aqui, ele ajuda você a entender a questão quando a questão te pergunta de quem é a competência. Quem é que legisla sobre direito penal? Quem é que cuida da Polícia Civil do Distrito Federal? Quem é que explora gás canalizado? Aí você ajuda a entender a lógica, saber esses critérios para distribuição de competências. Na próxima aula, a gente fala de classificação das competências. Até lá!